Arteria tormento d'amore, Ileria fa parte. Maria questiona o que deu em Angélica agora. Rosana cita que Angélica foi visitar Mateu por ela. Maria questiona se Mateu foi para lá. Rosana diz que sim e que lhe proibiu de ir. Bartolo, por sua vez, questiona o que Mateu está fazendo lá e se o mesmo ficou louco. Mateu revela que ficou. Mateu chama Juliana e ambos saem. Leonora chega com Angélica na colônia. Angélica visualiza Mateu dançando com Juliana. Maria revela que Mateu foi para a colônia. Rosana diz que Juliana também foi e que o mesmo se encontra atrás de Juliana. Gomecindo diz que não pode ser. Maria diz que Angélica foi atrás de Juliana e Mateu. Rosana cita que Mateu não permitiu que a mesma fosse atrás dele. Bartolo leva Leonora após Angélica perguntar como Bartolo estava. Bartolo cita que Angélica é uma boa cunhada. Mateu visualiza Angélica e a chama para dançar, alegando que ela aprende. Mateu dança com Angélica e todos se divertem na colônia. Augusto chega em casa, deita-se em sua cama e questiona até quando Angélica irá ficar com os pais. Gomecindo aparece com Maria e Rosana na colônia e questiona o que é isso. Rosana diz não ser por isso que mandou Angélica lá. Maria cita que isso não tem nada demais. Rosana observa Mateu dançando com sua irmã Angélica. Por sua vez, Mateu tenta levar Rosana, mas Rosana se nega. Porém, Mateu pergunta por que Rosana veio então. Rosana acaba cedendo e vai dançar com Mateu na colônia. Angélica cita que Mateu e Rosana estão contentes. Batista serve um vinho para Gomecindo. Maria diz achar melhor chamar Rosana para ir embora de casa, mas Gomecindo pede para ela deixar. Mateu chama Angélica de novo. Juliana dança sozinha. Rosana observa Mateu. Angélica e Juliana se divertindo, enquanto a mesma fica sozinha. Altino cita que a italiana não viveu mais do que 6 meses com seu filho em São Paulo, alegando que o pai dela agora quer fazer a meta da fazenda, questionando se é justo. Juvenal diz não saber. Juvenal comenta sobre Augusto ter casado com a outra. Altino ressalta que Anacleto sabia de tudo e fazia parte do trato. Altino questiona se o pai de Paola não está roubando mesmo. Juvenal diz não saber. Altino alega que irá reaver os cafezais e que se não for por bem, será por mal. Altino questiona se alguém iria se incomodar caso um siciliano aparecesse desencarnado nas estradas e pergunta se Juvenal não quer acertar a vida dele. Gomecindo cita que os italianos são malucos e ressalta que só faltou ele dançar com Maria. Porém, Maria revela que nem uma valsa dançaram durante todos esses anos de casados. Gomecindo diz não ser verdade, pois dançaram em seu casamento. Gomecindo cita que Mateu dançou com a irmã e, sendo assim, não viu nenhum problema Mateu ter dançado com Juliana. Maria disse que Gomecindo confia muito em Mateu. Gomecindo disse que confia, pois ele não proporcionou nenhum motivo para pensar o contrário e alega que estão fazendo tempestade em copo d'água. Rosana observa Juliana dançando. Mateu leva Rosana e na sequência chama Juliana para ir embora com eles. Anacleto cita que uma hora dessas Paola está largada. Inês ressalta que Augusto não era marido dela e que não foi pela vontade dela Paola viver com Augusto. Anacleto diz que Paola já tinha feito a besteira. Inês cita que mesmo assim não teria deixado. Inês diz ser tarde para se arrepender. Anacleto revela ainda ser tarde, pois ainda é tempo de deixar Angélica viúva. Inês diz que não estão vivendo na Sicília. Anacleto comenta sobre algo ligado à honra deles. A festa por fim acaba. Bartolo questiona o que Leonora está falando. Leonora cita que ouviu Mateu falar para Juliana que está pensando em um jeito de não se separar mais dela. Porém, logo chegou Angélica no meio da conversa. Bartolo ressalta que logo chegou Angélica na colônia, atrás de Juliana e Mateu. E fala que teve uma conversa comprida com Mateu um pouco antes dele voltar para a casa grande. Bartolo diz sobre Mateu ter bebido mais do que devia de aguardente, alegando que Mateu soltou a língua quando comentou sobre todo mundo ficar viajando ele com Juliana. Leonora pergunta o que Mateu falou mais. Bartolo revela que Mateu alegou que ainda arrumaria um jeito de fazer uma besteira. Bartolo garante que Mateu vai fugir e levar Juliana com ele. Leonora observa em silêncio. Angélica diz que nunca havia dançado daquele jeito. Juliana questiona se é certo uma mulher casada dançar com outro. Angélica diz que ele é cunhado dela e Augusto está longe. Juliana diz que quando chegou Rosana, ele a largou para ficar com ela. Angélica questiona se Juliana se importou, mas Juliana diz que não. Angélica comenta que Rosana é ciumenta. Além disso, lembra que Rosana achava que Mateu era um fedido, mas Juliana pergunta se Angélica também não achava isso. E Angélica nega, dizendo que achava dócil o cheiro do suor dele, embora não tivesse gostado de Mateu logo no começo, pois o mesmo lhe parecia bruto. E nesse instante, Angélica relembra que chegou a ressaltar para Rosana que seria uma loucura ela casar-se com Mateu,
enquanto Juliana pede para dormirem, alegando estar cansada. Angélica confirma, dizendo também estar muito cansada, mas Juliana permanece pensativa. E nesse momento, Rosana questiona Mateus se ele gostou de haver dançado com Juliana. Mateus responde que também dançou com Angélica e com as outras mulheres da colônia, mas Rosana insiste perguntando se ele gostou de dançar com Angélica. E Mateus a questiona se ela terá ciúmes da própria irmã. E Rosana revela ter medo de perder Mateus, ao que Mateus pede para ela não falar bobagem, mas Rosana segue perguntando se Mateus jura que nunca vai deixá-la, chegando a afirmar que se isso acontecer, ela não irá pôr o filho no mundo e que se eliminará antes, jurando fazer isso, deixando Mateus assustado. Enquanto Leonora comenta achar que Bartolo está certo e que para acontecer não vai demorar muito, ressaltando que Juliana e Mateus podem não amanhecer mais na casa. Enquanto isso, Damião ressalta que não precisava Tizil estar engraxando hoje, mas Tizil diz que domingo tem mais freguês e que está querendo ver se acha o primo dele, algo que Damião questiona dizendo que o mesmo tinha sumido. Damião então libera, mas pede para o filho voltar a tempo de almoçar. Tizil responde que comerá qualquer coisa na rua e pede para o pai não se preocupar com ele. Por sua vez, Damião cita que Marco Antônio acordou cedo, e Marco Antônio logo diz querer falar um assunto sério para Damião, perguntando onde Juliana foi, mas Damião jura não saber, alegando estar falando a verdade mesmo após Marco Antônio duvidar. Marco Antônio pergunta se elas não saíram juntas da casa onde Naná vivia, mas Damião retruca, questionando como iria saber disso. Marco Antônio então pergunta se o filho de Damião não sabe de nada, mas Damião afirma que ele não deve saber. E Marco Antônio pede para Damião chamar o filho, mas Damião garante que ele acabou de sair. Então Marco Antônio avisa que quando o rapaz voltar, Damião deve mandar Tizil falar com ele, retirando-se em seguida e deixando Damião pensativo. Nesse momento, Janete desce as escadas e pergunta sobre o marido, e Mariana revela que ele levantou cedo e saiu. Janete então pergunta sobre o filho. Mariana diz parecer que ele também caiu da cama e que também deve estar no jardim conversando com Damião. Janete pergunta a Marco Antônio sobre Francisco, mas Marco Antônio responde que não viu seu pai hoje. Enquanto isso, Francisco caminha pela rua e escolhe flores para comprar. Janete ressalta não saber o que deu em Francisco para ele sair assim. Mariana questiona se não é costume do senhor Francisco sair de vez em quando aos domingos, mas Janete lembra que fazia muito tempo que ele não fazia isso. E Luísa comenta a possibilidade de Francisco ter ido à missa, mas Janete questiona-se sozinho. E Luísa cita que Janete e Francisco estão brigados. Depois de escolher as flores, Francisco anda com elas em seu braço pela rua, até que chega à casa de Paola, onde Paola pede desculpas alegando que não esperava. Francisco então entrega flores lindas vermelhas para Paola, que agradece e garante que vai pôr em um vaso. Francisco se acomoda e Paola comenta que nunca viu tamanha gentileza, mas Francisco responde que são apenas algumas rosas. Francisco diz esperar não estar incomodando, mas Paola afirma que ele a faz muito feliz indo lá aos domingos. Em seguida, coloca as flores sobre a mesa e diz que sempre que Francisco quiser aparecer aos domingos, ela ficará muito feliz. Francisco questiona se é verdade e Paola confirma, acrescentando que vai servir um café recém-coado. Enquanto observa Francisco pensativo, ela serve o café. Francisco elogia dizendo estar muito bom e Paola cita que ele é muito gentil. Então Francisco questiona se agora eles podem conversar e Paola responde que está ouvindo. Francisco toca no assunto da fábrica de macarrão, alegando que havia falado sobre não ser um bom momento. Mas logo Paola havia dito que era uma mulher sozinha e Francisco questiona sobre o pai de Paola, ao que ela responde dizendo que o pai tem a vida dele assim como ela tem a dela. Em seguida, Paola confessa a Francisco que fez uma besteira em sua vida, e quando Francisco a questiona sobre o que seria, Paola ressalta que saiu de casa para viver com um homem, mas agora vive sozinha, fazendo com que Francisco diga sentir muito por isso. Mas Paola revela não ser mais uma senhorita, embora também não tenha mais dono nesta vida, e logo pede para que eles falem de negócios, momento em que Francisco anuncia ter resolvido financiar a fábrica de macarrão, garantindo que Paola irá administrá-la sozinha, acrescentando ainda que irá querer comer macarrão, ao que Paola dá a entender que ele poderá ir todos os dias caso assim queira, enquanto em outro instante, Maria questiona se Angélica pode imaginar o que Augusto estaria pensando se a tivesse visto na noite anterior na colônia misturada com os italianos, recordando que Angélica estava dançando com o próprio cunhado, mas Angélica rebate dizendo que Maria mesma já havia afirmado que Mateus é marido de Rosana, ao passo que Maria insiste em dizer que não acredita que Augusto fosse gostar de presenciar tal cena.
E a Angélica então retruca, lembrando que Augusto teve uma amante e questionando que moral ele teria para repreendê-la, afirmando que descobriu não amar o marido, apenas o suporta, assim como Maria suportou o pai dela até hoje. Diante disso, Maria questiona porque Angélica disse que ela não ama Gomercindo, e Angélica revela que não há amor neste mundo capaz de resistir a tanta mágoa. Maria tenta dizer que mágoa se afoga, mas Angélica rebate dizendo que o amor também, e Maria ressalta não estar reconhecendo a filha, afirmando que de qualquer maneira não é bom para ela passar tanto tempo longe do marido, ao que Angélica responde que se ele sentir falta dela, virá buscá-la, assegurando que Augusto virá. Em seguida, Leonora comenta que Juliana acordou contente e Juliana confirma, mas ao ser questionada sobre o motivo, diz que por nada. Nesse momento, Rosana aparece e pergunta sobre Mateu. Leonora garante que ele está com o pai de Rosana, mas Rosana insiste em questionar se Juliana está feliz e a jovem responde que sim. Então Rosana cita que Juliana deve ter se divertido bastante na colônia, o que Juliana confirma, chamando Rosana de dona, mas esta retruca dizendo que não precisa chamá-la assim, levando Juliana a concordar, e Leonora entra perguntando se Rosana está querendo alguma coisa, ressaltando que ela não gostou nada de ver Juliana dançando com Mateu, mas Juliana responde que gostou, já Mateu confessa que chegou a discutir com Rosana e que ela falou uma barbaridade, dizendo em seguida que Rosana alegou que faleceria junto com o filho caso ele a deixasse, o que leva Gomercindo a pedir para Mateu não lhe dizer uma coisa dessas e a questionar mais sobre a situação. Mas Mateu responde que não falou nada, e quando Gomercindo comenta que ele dançou com Juliana, Mateu apenas diz que ela não é mais sua Juliana, e diante disso, Gomercindo considera um risco Juliana continuar vivendo dentro da casa, embora reforce que deposita toda a confiança do mundo em Mateu, assegurando que o homem de bem que ele é não o decepcionará, mas ainda assim afirma que terão que encontrar um jeito de levar Juliana embora da fazenda. Mateu questiona onde vão levar Juliana, alegando que ela é sozinha nesta vida. Gomercindo diz ser uma tentação Mateu e Juliana viverem juntos na casa. Sendo assim, ele não quer arriscar o casamento de Rosana, mesmo contando com a lealdade de Mateu. Angélica questiona se Rosana disse isso ao marido, alegando que nunca imaginou que ela fosse tão fraca. Rosana ressalta que em si seu marido, a vida dela não terá mais nenhum sentido. Mateu cita que teve uma conversa muito séria com o sogro e não sabe mais o que fazer. Bartolo dá a entender que Mateu tem que continuar vivendo ali e pensando no seu próprio futuro. Mateu diz ter Juliana, mas Bartolo alega não ser verdade. Sendo assim, Mateu tem Rosana e que é sua mulher e está esperando um filho dele. Bartolo garante que Mateu tem um sogro que lhe quer bem, mas Mateu diz amar sua Juliana e revela que Rosana alegou que iria se eliminar caso ele fosse embora. Bartolo diz que isso é muito sério e fica em choque. Juliana lava roupa com Leonora, e Leonora cita que Mateu está pensando em fazer uma bobagem, alegando que ambas sabem qual bobagem é essa. Juliana diz não saber, mas Leonora insiste afirmando que Juliana sabe sim e que todos ficarão sabendo dessa história de Mateu e Juliana, questionando se Mateu está pensando em ir embora com Juliana da fazenda. E Juliana confirma, alegando ser verdade. Leonora pergunta se por isso Juliana vai destruir a vida de Mateu, mas Juliana ressalta que não vai destruir a vida dele. Leonora garante que se Mateu for embora e abandonar a mulher, ele perderá tudo que tem nas mãos, inclusive a fortuna do sogro e tudo que herdaria nesta vida. Leonora ainda lembra que Juliana casou-se com outro, e Juliana ressalta que também largou uma fortuna por Mateu. Porém, Leonora garante que Juliana largou o marido devido ao que a mãe do marido fez com seu filho, e Juliana concorda. Leonora questiona então por que Juliana vai destruir a vida de Mateu agora, alegando que ela já deve ter destruído a vida do marido. Francesco caminha em direção à sua casa, e ao chegar diz a Marco Antônio que ficou andando pelas ruas, servindo-o com um copo de bebida. Marco Antônio pergunta se em Juliana Francesco não pensa mais, e ele diz que pensa, ao que Marco Antônio revela que Juliana ainda é mulher dele, sendo assim ele nunca vai esquecê-la. Francesco diz não se conformar com toda essa história, mas Marco Antônio rebate dizendo que o pai não está fazendo nada para ajudá-lo. Francesco alega não ver jeito, mas Marco Antônio cita que quando o pai quer algo ele sempre consegue, e Francesco diz não ser verdade, alegando não acreditar que um dia Juliana irá perdoar qualquer um daquela casa após o ocorrido com Janete. Mariana chega e avisa que o almoço está servido, acrescentando que Janete continua trancada no quarto, e Francesco e Marco Antônio caminham para almoçar. Tizil chega dizendo que veio embora porque fez um bom dinheiro naquela manhã, e Damião diz que isso é bom, mas Tizil comenta que não viu o primo José, ao que Damião responde que qualquer hora ele aparece de novo. Tizil conta que estava aprendendo a ler com o primo e questiona se o pai sabe ler, mas Damião diz que nunca teve escola, dando a entender que realmente não sabe.
Tizil então revela que Naná aprendeu a ler com José, e Damião diz que não sabia, pois ele e Naná se viam muito pouco. Damião questiona se o filho viu o patrão dele e o italiano levando Juliana da casa de Naná, e ressalta que Marco Antônio disse que queria falar com Tizil para saber do paradeiro da mulher dele, mas pede ao filho que tome cuidado com o que vai dizer, pois garante que se isso acontecer será um perigo. Tizil responde que pode deixar, pois também sabe mentir e Mateu é seu amigo. Logo depois, Antenor caminha pela rua e Marco Antônio questiona Tizil, que afirma não saber, alegando que não estava quando Juliana foi embora e que não está mentindo. Mas Marco Antônio insiste, perguntando se Mateu não foi atrás dela, e Tizil confirma, dizendo que Juliana continua vivendo na casa onde estava com Naná. Marco Antônio garante que vai mandar Tizil e Damião embora caso esteja mentindo, mas Tizil responde que ele pode mandar, pois não está mentindo. Maria questiona se Rosana falou que iria se eliminar e se Mateu pretende ir embora com Juliana. Mas Gomercindo responde que Mateu não pretende fazer isso, embora demonstre preocupação. Maria diz estar apavorada, alegando que se uma infelicidade dessas acontecer, a culpa será toda de Gomercindo, pois foi ele quem insistiu em trazer Juliana. Gomercindo pede para Maria chamar Juliana na intenção de falar com ele naquele mesmo momento, enquanto Antenor observa a casa de Francisco, e Tizil explica que ele é o feitor Antenor, que deve estar querendo falar com seu pai. Marco Antônio pede para Tizil fazer Antenor entrar, pois o mesmo quer conversar com ele. Antenor comenta que deseja falar com Damião, mas Marco Antônio revela que também quer uma conversa com ele e pede para Antenor entrar, o que ele faz. Maria chama Juliana, alegando que Gomercindo quer ter uma conversa com ela na sala, e Juliana se retira. Maria questiona o que Leonora estava conversando com Juliana, mas Leonora diz que nada, acrescentando que entende por que Maria está tão preocupada, pois acredita que Gomercindo não poderá manter Juliana na casa. E Maria confirma que é exatamente essa conversa que ele terá com a jovem. Gomercindo garante a Juliana que nos próximos dias irá voltar a São Paulo para falar com o marido e o sogro dela, esclarecendo que nenhum dos dois é responsável pelo que aconteceu. E Juliana garante que foi a Madame Janete, alegando não ser verdadeira a história da parteira. Juliana declara que quer seu filho, e Gomercindo promete fazer tudo o que estiver a seu alcance para conseguir isso, ressaltando que ela irá para São Paulo com ele ainda hoje. Maria entra no quarto com Juliana e revela a Angélica que Gomercindo está indo para São Paulo com a jovem, explicando que Juliana ficará na casa da Angélica, enquanto ele tenta resolver a história do filho dela. Angélica disse que quer esperar Augusto vir buscá-la, mas Maria ressalta que o lugar de uma mulher casada é dentro de casa. Batista informa que o patrão está chamando Amadeu e Gomercindo questiona se ele é capaz de conduzir um coche, ao que Amadeu responde que tem alguma prática. Gomercindo pede para que ele prepare o coche, pois ele levará suas filhas, Angélica e Juliana, à cidade. Mateu comenta que isso ele pode fazer, e Gomercindo acrescenta que irá cuidar da história do filho de Juliana, enquanto Mateu ficará com a mulher. Marco Antônio questiona se foi Antenor quem contou ao italiano sobre Juliana ter sido encontrada, explicando que não gosta de Mateu, mas teve-o por 2 vezes em suas mãos sem eliminá-lo. Marco Antônio revela estar desconfiado de que Mateu tenha levado Juliana consigo, e que também ameaçaram a todos na justiça devido ao desaparecimento da criança. E Antenor confirma já estar a par da história. Marco Antônio pergunta se, em uma terceira oportunidade com Mateu nas mãos, Antenor o pouparia, e Antenor questiona onde ele quer chegar. Marco Antônio revela que está falando de negócios. Gomercindo diz querer voltar ainda esta semana, e Rosana e Mateu ficam a sós, mas Rosana vai até Leonora, alegando que agora poderá voltar a dormir sossegada, e Leonora concorda, ressaltando que Gomercindo fez o que era certo, levando embora a tentação da fazenda. Mateu observa Juliana partindo com Gomercindo, relembrando os momentos ao lado dela, e faz uma oração. Antenor comenta a Marco Antônio que já correu atrás de muitos escravos e os colocou no tronco, mas nunca eliminou ninguém. Marco Antônio revela que está procurando uma terceira oportunidade para eliminar Mateu e ainda pagará por isso. Antenor diz que pode indicar onde fica a tal fazenda para que Marco Antônio encontre a mulher dele pessoalmente, mas ressalta que duvida que tenha permitido que Mateu levasse Juliana da fazenda devido ao fato de ele ser casado com Rosana. Antenor pede para Marco Antônio não contar com ele para esse serviço, alegando que honra é algo que ele preserva apenas para si mesmo. Pede desculpas e se retira da casa, deixando Marco Antônio pensativo. Mateu conversa com Bartolo, confessando que não sabe o que fazer de sua vida, e Bartolo pede para Mateu não ficar chorando pelos cantos, lembrando que Gomercindo teve a sabedoria de levar Juliana, enquanto Mateu ressalta que já sabia que isso aconteceria. Mateu comenta que Gomercindo ficou com medo de ele ter ido embora com sua Juliana, e Bartolo ressalta que a mulher dele se chama Rosana, lembrando que o ocorrido com o filho de Juliana e Mateu foi uma fatalidade, mas Mateu argumenta que na verdade foi uma maldade da mãe do marido de Juliana, e Bartolo questiona que outro sogro neste
neste mundo se envolveria em uma briga dessas. Mateu relembra que Rosana falou que iria se eliminar caso ele fosse embora com Juliana, e Bartolo confirma, acrescentando que se Rosana tivesse perdido Mateu, ela não se casaria com outro homem como fez Juliana. Nesse momento, Gumercindo, Juliana e Angélica chegam à cidade, e Paola comenta que acha que Augusto não está entendendo, enquanto Augusto exige uma razão para não falar mais com ele. E Paola ressalta que não quer dividir nada do que é dela. Augusto lembra que Paola não veio para São Paulo enganada, e Paola afirma que não gostou da história de ser a outra, nem do fato de o dia ter 24 horas, afirmando que isso é infinito e pronto. Augusto questiona se apenas agora Paola resolveu ter amor próprio, e Paola confirma, negando que tenha arrumado outro homem e pedindo que ele vá embora. Augusto diz que Paola não se livrará dele tão facilmente, e Paola garante que ele perderá seu tempo. Augusto vai embora furioso, enquanto Paola observa da janela, dizendo a si mesma que não pode fraquejar. Gumercindo questiona se o marido de Angélica chega tão tarde em casa, e Angélica responde que ele deve estar jantando com os amigos. Gumercindo garante que Juliana irá com ele até a casa de Francesco para resolver o problema dela, mas Juliana afirma que não quer retornar e colocar os pés naquela casa. E Gumercindo explica que quer ver se na casa de Francesco irão mentir na presença de Juliana, ressaltando que ninguém irá segurar Juliana contra a vontade dela. Angélica assegura que Juliana pode confiar no pai dela. Marco Antônio comenta que Mateu não poderia ter levado Juliana para a fazenda do sogro, pois Mateu é casado com a filha do fazendeiro. E Francesco questiona se Marco Antônio ficou sabendo de tudo isso após a conversa com o capataz, ao que Marco Antônio confirma, acrescentando que Juliana ainda não está perdida para ele. Francesco atende o telefone e comenta que pode fazer a ligação, enquanto Teresa, conversando com Letícia, diz que foi Deus que enviou a criança para aliviar a dor da mãe, que teve o filho arrancado dos braços.